Então, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, a gente hoje chega, né, a esse último episódio da série O Humano em Nós, a consciência da alma e a alma da consciência. E o episódio de hoje a gente vai falar da dimensão do humano, né? Ou seja, da ativação do eixo do eu e a sua relação com a alma da consciência que a gente viu especificamente ontem. Então, aqui de novo, né? A gente vai do macro vindo para o micro, né? Encarnando as coisas, os conceitos. E então é importante sempre a gente começar com essa dimensão dos mundos em que habitamos e que nos habitam, né? Essas três imagens do homem, né? Desses lugares e instâncias que nos habitam, né? A biológica, a psíquica e a espiritual. E que nós somos o amálgama desses três mundos e aquele gesto fundamental aqui, né? De integração entre Terra e cosmos. Aqui as fases da vida, né? Então a gente olhou os corpos que nos habitam e como é que isso é desenrolado na vida, no tempo e no espaço do 0 aos 21, nessa primeira grande fase. As almas que nos habitam, né? As dimensões da alma e como a gente vai trabalhar e colocar ela no mundo, dos 21 aos 42, e dar início, a partir dos 42, à fase espiritual e ou social da biografia, né? Eu sempre gosto de frisar, né? O e ou social, porque no fim, no limite, vai ser a mesma coisa praticamente, né? É da mesma natureza. Então, essa última grande fase vai dos 42 aos 63, né? São 3 setênios e 3 níveis de consciência espiritual. Para vocês acompanharem a lógica, né? Então, aqui é esse caminho que eu tenho feito nos 2 últimos episódios. No primeiro episódio, a gente trouxe a imagem integrada, né, dos 9 setênios, linearmente, do 0 aos 21, 21, 42, 42, 63. E aí, no segundo episódio, eu recortei aquele pedacinho da fase dos 0 aos 21, daí no das almas, dos 21, 42, e depois, hoje, dos 42 aos 63. Então, a gente vai olhar para o que acontece aqui nessas fases, né, nesses 3 níveis e chamados de consciência, e também vai falar especificamente sobre o corpo, essa dimensão que está em destaque nessa fase da vida, né? Então, o corpo ou os corpos 3 setênios, a alma, só para ela 3 setênios, e agora para essa outra dimensão, mais 3 setênios, né? Então, o que a gente falou, 3 setênios para os corpos, 3 setênios para os corpos terrestres e 6 setênios para os corpos espirituais. E aqui, nessa terceira fase, a ênfase está no eu, na individualidade, né, nesse corpo que é o corpo espiritual. Então, é uma fase onde a gente é chamado a tornarmos sábio, né? Exercitar a sabedoria vem principalmente depois de 63, mas esse convite da vida para a gente tocar o instrumento que a gente né? Que a gente construiu e que a gente afinou na vida, né? Então, a gente descobriu quem a gente né? Lembra os chamados, né, da alma de ir aprofundando e cada vez mais chegando à essência. E aqui a gente descobre, a partir dessa descoberta da essência daquele cálice, que é essa imagem também que eu estou trazendo muito para vocês, a gente vai aprofundar nessa outra dimensão, né?
que tem, cada dimensão tem um chamado específico, e também na vida a gente vai vivendo situações que também tem uma característica específica. Então, é essa fase de tocar o instrumento, de colocar a missão de vida no mundo, de começar a dar, de fato, os frutos maduros. Então, é uma fase de autodesenvolvimento, né? A outra era uma fase de autoeducação, e aqui é de um autodesenvolver-se, desse amadurecimento espiritual. Então, o primeiro passo é essa chamada alma imaginativa ou consciência imaginativa, que vai dos 42 aos 49, onde a gente já tem uma nova visão e você tem as suas respostas porque você fez o trabalho que tinha que ser feito antes, e você vai cada vez mais fazendo o que é essencial, e não fazendo absolutamente tudo que está à sua mão, mas você faz aquilo que tem a ver com a essência. Passa por um afunilamento essencial aqui, porque o biológico, né, ele está no declínio, né? Então, a gente falou isso, ele está no declínio, a alma, esperamos que esteja identificada com o caminho espiritual, e aí a força motriz não é mais a juventude, a vitalidade, né? Não é mais a força muscular, mas é essa força espiritual que nos guia. Então, você vai fazer o que é essencial, você não vai mais fazer tanto, mas você vai usar a concentração dessa energia física, etérica e anímica para fazer o que é essencial, traçando as metas. O espírito é que dá o caminho. Essa concepção é muito importante, né, da gente ter em mente. E aqui tem muita gente que já passou comigo que fala, né, que a Elza até depois pode dar o testemunho dela, né? Que dos 42 aos 49 é como se você ganhasse uma nova gasolina. É uma gasolina de alta octanagem, assim, sabe? É um setênio normalmente muito produtivo, né? Você tem essa liberação dessas forças, você descobre um tanto, depois da crise da autenticidade, a sua missão, né? Para onde você vai remar esse barco, e aí normalmente tem uma explosão de vitalidade. Dos 49 aos 56 também, mas de outra ordem. Começa uma crise ali, né? Onde a gente vai fazendo cada vez mais o que é necessário, né? Aqui a gente tem novos valores, e a chamada de consciência inspirativa. E o que acontece nesse segundo setênio? Depois a gente vai definir ali, né, nesse segundo setênio dessa terceira fase, que é você começa a passar por uma crise de novo, que vai ter um nó lunar ali no final do setênio, nos 55 e 8 meses, 56, você tem um momento de reposicionamento da missão de vida de novo. Então, é um afunilamento maior ainda, né? Você vem com essa gasolina toda, vai ali dos 42 até os 56, e aí no final desse setênio é como se você fosse diminuindo o ritmo, e você vai sentindo que a minha missão de vida tem uma nova versão no mundo. E fazer o que é necessário, você vê ali, são 3 passos. Faz o que é essencial, faz o que é necessário e faz o bem. O exemplo que a Elza trouxe ontem, né, como é que ele chama, Elza? Rapé, né? Ele faz o que é essencial, necessário, e ele faz o bem. É essa sabedoria, né? Ele faz o que é necessário naquele momento, ele vai para a essência, e ele, ao mesmo tempo, está fazendo o bem, né? Então, é dessa ordem de consciência espiritual, né? Então, são passos muito avançados de reposicionamento, né? E aí você vai encontrar uma nova roupagem, uma nova versão para a sua missão de vida.
Tem muita gente que está se aposentando, né, nesse momento, ou está pensando na aposentadoria. Só que depois você vai vendo hoje cada vez mais, né, no nosso mundo com uma vida, né, um tempo de vida muito estendido, né? Aqui você dá uma gasolina diferente, aqui você dá uma diminuída e daí você pega essa estrada que vai te levar mais para cima ainda, né? Então, você vai desenrolar e desenvolver os frutos maduríssimos da sua vida, provavelmente depois dos 56, né? Você vai entregar para o mundo aquilo que, de fato, só você, como individualidade única e exclusiva, pode fazer, né? Juntando toda a sua experiência de vida. E a terceira fase, que vai dos 56 aos 63, é chamada de consciência intuitiva e é chamada de fase mística, né? E você já passou por esse momento de reposicionar e você percebe que você tem uma nova missão que deveria estar muito atrelada a fazer o bem, né? Ser altruísta, empático com o mundo, né? Devolver para o mundo aquilo que você recebeu, né? Então, são impulsos de ordem espiritual completamente, assim, né? E aí tem a menopausa, a andropausa, né? Os filhos normalmente estão criados, então você é liberado cada vez mais para ter tempo, né? Liberado das forças internas criativas que antes estavam voltadas para a reprodução, elas são liberadas para a criatividade e você vai se liberando na vida, né? Você normalmente já tem aquele enraizamento no mundo que eu falei na segunda fase das almas, ele já aconteceu, muito provavelmente. Então, você está com uma condição financeira um tanto melhor, isso é o arquétipo, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tem que fazer esse caminho. Mas você já fez essa construção de família, de integração do feminino, do masculino, dos alicerces materiais, de casa, de carreira, já encontrou o seu lugar, já plantou sua semente, encontrou sua terra, fez as raízes, construiu o caule, tem as folhas, e aqui são as flores e os frutos, né? Então, você está liberado dessa construção árdua do início e do meio, e aqui você pode chegar a dar essa contribuição única, né? Então, a gente ter essa imagem dessa maturidade espiritual e maturidade do caminho de vida, né? Então, aqui eu vou definir um pouquinho melhor, né, como a gente fez com as consciências da alma, que seriam esses 3 níveis de consciência espirituais, né, acima do estado de vigília comum. Vigília é nosso estado acordado, nós estamos aqui, né, sabendo, vitalizado, acordado, sabendo que a gente está no tempo, no espaço, fazendo o que a gente tem que fazer. Esses 3 níveis de consciência, eles estão como se fosse acima disso, né? Eles fazem parte desse polo aqui, né? Então, a imaginativa, que é o primeiro passo ali dos 42 aos 49 na biografia individual, e lembrando que na biografia da humanidade a gente não chegou nesse tempo ainda, a gente não está nesse tempo, seria a metamorfose superior do pensar. Estado interno obtido por exercitação, né? Pensar através de imagens é uma outra dimensão do pensar. É um acesso muito mais amplo, mais vivo, dinâmico do pensar, né? Seria aquele pensar do coração e aquele pensamento através de imagens dinâmicas. Você acessa uma outra representação do pensamento, né? É como se você acessasse uma outra dimensão. E olha que interessante, porque a gente fez esse caminho nas almas, né? A consciência inspirativa, que é esse segundo passo, 49, 56,
seria a metamorfose superior das forças anímicas, capacidade de perceber a linguagem cósmica, seria uma forma de audição. Então, veja, né? A primeira seria uma forma de visão, né? Você vê imagens. A segunda seria uma forma de audição, são os sentidos superiores, são os órgãos, segundo Steiner, né? Os órgãos suprassensíveis de percepção, né? A gente está indo, deixa eu voltar aqui para ver vocês. A gente está indo cada vez mais para longe do corpo, embora estejamos sempre conectados e integrados a ele, né? Mas lembra que os caminhos da alma, as dimensões da alma, a alma da sensação mais próxima do corpo. A alma da índole já intermediária, já não está tão filiada às sensações que vêm do corpo. E a alma da consciência já está muito mais ligada aqui, ó, a essa dimensão do espiritual. E uma, né, tem sentir, querer ou agir, né, sentir, pensar. Lembra que a terceira é a metamorfose, seria um pensar, um sentir elaborado, né? Então, cada fase a gente vai passando de patamar, a gente vai aumentando esse patamar. E quando a gente fala de elaboração ou de metamorfose, é pegar aquela matéria bruta da fase anterior, trabalhar e dar uma forma mais refinada para isso. E mais desapegada do propriamente material, né? Então, a gente vai sutilizando a experiência. Por isso que na antroposofia também tem um termo que é o homem-espírito, né? Quando a gente consegue sutilizar essa densidade, a gente vai subjetivizando e espiritualizando essas dimensões do viver. Então, é isso que a gente chama de elaboração ou metamorfose, né? Vai indo cada vez mais para patamares superiores. Então, a primeira seria uma forma de ver, a segunda de ouvir. E a terceira, que é do 56 ao 63, que é a tal da fase mística, né? Consciência intuitiva. Seria a metamorfose das forças do eu inconsciente. O posicionamento do indivíduo no mundo, metamorfoseando-se, torna-se a compreensão do posicionamento de todos os seres no cosmo. Então, vou falar de novo. O posicionamento do indivíduo no mundo, o que ele conquistou através do seu caminho biográfico, né, do seu caminho de amadurecimento, do seu caminho de encontro com sua tarefa, com seus valores, com a sua ética, ele consegue elaborar, sutilizar, metamorfosear. E aí isso torna-se para ele a compreensão do posicionamento de todos os seres no cosmo. A pessoa consegue compreender para além dela, né, qual é a missão, qual é o sentido dos seres no cosmo. Ela encontra aquela tal da unidade, sabe? Da união com o todo. Isso seria uma fusão com o cosmos, né? Seria, a gente tem várias vertentes aí, né? Seria a ascensão da Kundalini, né? Você abre e consegue perceber que existe o cosmos para além de você, e você faz parte desse oceano, né? Então, é uma dimensão muito a mais alta, né? No sentido do contato com o mundo suprassensível, né? Com essa integração. E quando eu falo ver e ouvir e se fundir, se unir, não necessariamente eu estou falando de ver seres espirituais, ouvir o mundo espiritual, né? Ouvir as almas, ouvir os mortos, porque isso dá muito pano para manga, né? Ouvir,
né? Essas leis, esse mundo, essa organização que faz parte do nosso mundo natural e espiritual, né? Você percebe a sua voz da consciência do seu eu falando, olha, não é por aqui, é por ali. Olha, aqui, ó, esse ambiente é um ambiente saudável, harmônico. Aquele ambiente não é. E não é visível. Você não tem informação concreta para isso. É dessa ordem aqui. Você percebe, olha, aqui a natureza, nesse campo da experiência, a natureza está sofrendo muito. Eu sinto isso, eu ouço isso. E não está no visível. Está aqui nesses órgãos invisíveis de percepção. É desse lugar que a gente está falando. Isso é bem importante. Para algumas pessoas, pode sim abrir o que a gente chama de clarividência, de ficar cada vez mais aberto, mas isso tem a ver com a biografia e o grau de desenvolvimento dessa pessoa, para ela poder, de fato, às vezes ver, às vezes ouvir, né? E ter esses estados bem alterados de consciência, mas isso pode acontecer em todas as fases da biografia, e depende muito do que essa pessoa veio trabalhar nessa vida. E aí aqui a gente chega nessa dimensão, né, da definição do eu. A gente já vem tocando nele, né? A gente já falou dele no segundo episódio, já falou dele na imagem espiritual do homem, já falou dele no contato das almas com essa instância superior. Então, o eu, ele deve assumir forma corpórea e construir seu próprio corpo de substâncias e utilizá-lo. Corpo esse que seria uma materialização do espiritual, uma expressão visível do invisível. Uma expressão visível do invisível, né? Então, a gente falou muito isso ontem, né? Daquela percepção de imanência, né, para a antroposofia, que é a gradação entre o material e o espiritual, e que esse elo de ligação é a alma, né? Então, o eu, ele vai usar esses corpos, né, os outros três, para poder ser a expressão visível desse lugar invisível, dessa instância superior, eterna em nós, que está ligada ao pensar, que está ligada a essa dimensão dos órgãos suprassensíveis de cognição e percepção, e que sabe qual é o nosso caminho, qual é o nosso karma, qual é a nossa tarefa, quais são os nossos valores, quais são as nossas metas, que age, que realiza, né, que sente, que ama, que tem empatia, que se posiciona no mundo com os outros, que é preocupado com o bem comum, que está em união com a natureza e com o cosmos. A gente foi tratando dele, né? Encostando nele, né? Mas eu gosto dessa percepção de que ele, né, quando a gente está aqui no humano encarnado, ele é essa forma corpórea, né, de substâncias, e ele vai agir nessa dimensão, né? Por essa dimensão. E aí aqui, né, eu vou trazer essa junção, né? Então, vamos pensar aqui, né? A gente definiu, né? A gente está constatando que tem uma dimensão espiritual do homem, além da psíquica, além da biológica. E aí, dentro dessa concepção, tem os corpos terrestres, o homem inferior, e os corpos espirituais, ou o homem superior. E a alma é esse elo de ligação que torna, que possibilita que a gente seja um ser que vive no mundo.
que está ligado a um corpo e ligado à nossa parte eterna. E o eu é essa dimensão que faz esse caminho na biografia, que é o eterno em nós, que guarda o nosso sentido profundo, né? De tarefa, de uma missão, daquilo que a gente veio realizar nessa vida. E ele traz, né, essa dimensão dos impulsos, dos ideais, das metas, né, dos valores e do que a gente veio realmente, com o que a gente veio lutar e o que a gente veio realizar no mundo. Ele sabe, ele é o que dá essa linha mestra, é ele que conduz, né? É ele que dá sentido, é por ele que a gente consegue estar no mundo. Por isso que alguém lá no primeiro, segundo episódio perguntou: ah, mas existe alguém que daí fique sem o eu está ausente, o eu não conduz? Não tem ninguém. Porque é o eu que faz com que a gente possa encarnar. É a força desse eu que coordena todas as outras dimensões, que constrói um corpo, né? Que vai fazer uso dessa vitalidade, que é esse princípio ordenador, integrador, né, dos outros corpos. Ele deveria, como a gente foi definindo, comandar e integrar os outros corpos a seu serviço. Então, esse eu, ele está desperto, ele sabe para onde que ele vai com esse instrumento aqui, ele sabe para onde ele vai. Ou ele sempre sabe, né? Essa dimensão de que a gente precisa lidar com as outras instâncias para que ele penetre cada vez mais e a gente possa não atrapalhá-lo com as outras dimensões de nós mesmos. A gente possa ser canal para que ele se expresse no mundo e dê conta daquilo que ele veio dar conta. Então, um astral muito desequilibrado, um físico que não está sendo cuidado, né, pode não ser facilitador desse eu. E aqui essa dimensão de vínculo com a alma da consciência, com esse tempo que a humanidade está vivendo, né? Com essa era da alma da consciência. Então, se nesse tempo nosso o apelo é que cada indivíduo assuma sua autonomia e sua idiosincrasia e que supere as tendências coletivizantes e nos leve a essa universalização dos indivíduos e uma autonomia deles, né? Que é o que a gente acabou falando ontem. Então, se a gente está nessa era, a gente está desenvolvendo a alma da consciência, fazendo o cálice para que essas dimensões de contato com o espiritual e essas consciências, né, que estão para além desse estado de vigília, né, são consciências que estão aqui, ó, que estão ligadas com essa outra dimensão, né? Elas não fazem parte só dos 5 sentidos, né? Para a antroposofia a gente tem 12 sentidos, são sentidos físicos, anímicos e espirituais. É disso que a gente está falando, né? Uma imagem boa é aquele terceiro olho, sabe? Que é uma imagem de muitas egrégoras espirituais, que é aquele olho da intuição que fica aqui, né? Só que a gente não vê o olho. Só que ele é um órgão invisível de percepção e cognição. Então, se a gente está nesse tempo da alma da consciência, a gente precisa, né, desenvolver a formação desse cálice e desenvolver essas outras consciências que estão acima, para que a gente possa cada vez ser mais indivíduo, para a gente possa maturar no processo de individuação, para que possamos estar a serviço do coletivo, do social, do altruísmo, de dar os nossos frutos maduros a partir do que a gente descobriu em nós, de que somos essa digital única e que, ao mesmo tempo, fazemos parte da comunidade humana onde todos temos digitais, mas eu
tenho a minha e não é igual a de mais ninguém no mundo. Então, como é que você vai achar a sua marca, a sua digital, para poder atuar e dar os frutos e ir para o mundo, para a comunidade de fato e deixar o seu legado individual? Colaborar com a humanidade, né? É esse o chamado da alma da consciência, a gente dá esse salto. Alguém falou ontem, né? Então, a humanidade está nos 35 anos? Muito provavelmente. Como a gente faz para amadurecer pelo menos dos 35 aos 42 e tá mais para os 42 do que para os 35, né? E a resposta para isso é ativar o eixo do eu. Precisa ativar o eixo do eu, precisa ativar o eixo, porque é um eixo organizador, é um eixo como se fosse um canal, né, de atuação desse eu. Tem uma amiga minha, que é a Lela Sá, ela fala, né, que é como se a gente fizesse um tubo de PVC interno, invisível, assim, a gente abrisse esse espaço e fizesse esse canal aqui para o que vem de impulso tomar posse do nosso corpo e poder se manifestar na Terra. Então, ser um canal de manifestação na Terra daquilo que a gente veio colocar no mundo e daquilo que o bem, o belo e a verdade querem para o mundo, né? Esses valores mais altos, né? Então, a gente precisa ativar esse eixo, a gente precisa não atrapalhar e a gente precisa ativar, a gente precisa limpar os nossos instrumentos e lembrar que é pelo processo de autoeducação e autodesenvolvimento que a gente faz isso. Não tem outro lugar. A gente vai, aquela história do vigiar e orai, de que a gente precisa lapidar as nossas sombras, olhar para as nossas sombras, entender qual é a nossa tarefa, entender quais são nossos impulsos, quais são nossos valores, o que a gente veio fazer nessa vida, o que a sua vida está dizendo para você, né? Quem você é, olhar para a sua história, honrar a sua história, perceber a sua história, ter consciência biográfica. Isso para mim é fundamental, assim. Ter consciência, né? Para que essa história, esse pai, essa mãe, essa língua, esse corpo, essa cor de pele, esse país, essas pessoas, essas vivências, essas feridas, né? Essas memórias, né? Essas faculdades, habilidades que eu já trago comigo, aquelas que eu recebi dos meus pais e do meu entorno, as oportunidades que eu tive na vida, as pessoas que eu encontrei, né? As causas às quais eu me junto, quais são meus ideais, com que eu me identifico, né? E qual é o meu fruto, o que eu faço dessa matéria-prima inteira e faço a minha arte e ponho no mundo, né? Quando é que eu ajo em vez de reagir? E por que e para que eu ajo daquela maneira, né? Então, é essa consciência. Vou ler aqui, que a gente já até trouxe em outros momentos, né? E isso aqui também deu margem, deu liga de conexão entre eu e a Elsa, entre talvez o chão, né, que nos une nesse projeto e nesse caminho que a gente está trilhando, que é essa oração de Micael, que é um verso, é um ditame, né? É uma oração, consolo e é um protocolo de atuação que o Steiner deixou em 1910 para a humanidade. E o finalzinho dele, a gente depois até pode colocar ele inteiro, né? Não vi nada mais atual para nós nesse momento crucial, né? Ele fala no final, né? Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Ele dá esse caminho de ativação desse eixo, né? Como é que a gente faz para ter coragem, que é o agir do coração? Como que a gente faz, né? O que a gente deveria
exercitar essa coragem, disciplinar a vontade, que é o querer, que é o agir no mundo, de fato. Não ficar pensando, elucubrando, pensando, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? Não, eu vou fazer, eu vou colocar no mundo. E buscar esse despertar interior, que é o acesso a essa dimensão mais alta, a esse homem superior, né? Todas as manhãs e todas as noites. De fato, o que muita gente também chama de despertar. O que é o despertar da consciência, né? Que é cada vez mais para esse homem superior em nós, que não é só reação, papum, que não só deseja e se apaixona, mas que ama e que escolhe em liberdade fazer o que ele precisa fazer e deixar de fazer o que ele precisa deixar de fazer, em prol de si mesmo e da humanidade. Então, despertar, meditação, se preparar para o sono, perceber, vigiar e orar, e todo dia, onde é que você está caindo, onde é que você está se deixando dominar pelas suas sombras, né? Quais são suas sombras? Qual é a sua tarefa de fato para não se desviar? A gente vai se desviar, mas a gente tem que saber para voltar, pegar a rédea e colocar de novo no eixo, né? Saber onde você coloca os seus esforços, né? Direciona a sua energia, traça metas de desenvolvimento e realização no mundo. É esse homem superior de ética e moral, é o tal do individualismo ético que o Steiner também traz, né? Ele traz esse conceito, que é esse olhar para si, ser indivíduo, mas ele é ético, ele está em contato com todo o resto. Então, como que a gente pode se lapidar, né? E lapidar esses órgãos de percepção invisíveis, sabe? A gente vai na academia fazer musculação, fazer exercício, para lapidar, trabalhar o corpo físico. E como é que a gente trabalha e lapida os corpos invisíveis? Para que eles estejam a serviço do eu. O visível também, né? Mas os invisíveis, e que a gente vai entrando em contato com o nosso eu superior. E deixe que ele vá permeando e se apresentando cada vez mais, né? Coragem, agir do coração, disciplina da vontade, disciplina é liberdade, né? Disciplina para orar e vigiar e despertar interior. Trabalhar com a alma e trabalhar com esses exercícios de ampliação da consciência e ter consciência biográfica. Ter consciência da sua própria vida, do momento que você está vivendo e para onde você quer ir. Vou falar um pouquinho de Micael, né? Porque eu estou falando de Micael como se todo mundo soubesse, né? Micael eu falei um pouquinho dele no início, mas ele é o arcanjo Miguel, São Miguel é o arcanjo, né? Para a antroposofia, como ela também é uma linha de conhecimento esotérico, espiritual, ela vai se debruçar também sobre essa sabedoria das hierarquias espirituais superiores ao humano, né? E são pelo menos 9 hierarquias que o Steiner descreve, e Micael faz parte da hierarquia dos arcanjos. E esse arcanjo, né? Então, em cada passo de desenvolvimento da humanidade, em cada era, em cada tempo, né? E agora a gente está na época da alma da consciência, é um arcanjo que vai direcionar esses impulsos, que vai trazer esses impulsos novos de desenvolvimento para a humanidade. Né? Então, é uma visão bem esotérica, né? bem desse mundo sutil, mas ele coordena, né? Ele dá o tom do nosso tempo. Então, ele dá o tom dessa alma da consciência, que tem a ver com coragem para agir. Ele se interessa pelas consequências dos nossos atos.
E não as justificativas do, mas eu fiz assim, porque minha família é assim, porque eu pensei assim, porque eu não consegui assim, porque eu achei que podia ser assim, assado, porque lá. Ele quer saber, você fez e você é capaz de assumir as consequências do que você fez, para o bom e para o ruim, e ele é esse lugar, não é à toa que ou ele é representado com uma balança ou com essa espada, e ele coloca o pé e doma essa força diversa, essa sombra. Então, é esse guerreiro que tem coragem de agir, que vai no mundo enfrentar as coisas que precisam ser enfrentadas, e ele doma a sombra, ele não mata. Ele coloca a sombra no seu lugar, ele reconhece e coloca a sombra no seu lugar, que é as sombras nossas, elas são, né, o excesso das nossas virtudes. Então, elas são muito sábias. A gente precisa olhar, reconhecer, agradecer, né, perceber a lição que elas têm para trazer e deixar elas do tamanho que elas precisam ter. E não serem maiores do que nós, né? São as chamadas forças adversas. Então, tem esse processo de que, pelo eu, por essa força de atuação desse eu, a gente consegue domar essas sombras e fazer o que precisa ser feito. Ter coragem para olhar para o mundo e para o espiritual, para a terra e para o espiritual, e saber qual é o verdadeiro caminho. Porque tem um caminho que é uma falsa luz e um caminho que é a luz verdadeira, né? E a luz verdadeira, segundo Micael e a antroposofia, tem a ver com estar vinculado ao mesmo tempo com a terra e com o céu. Não só com o céu. E de jeito nenhum só com a terra, né? Então é esse meio, é o caminho do meio. Ele vem trazer esse caminho do meio, né? E essa coragem para sabermos quem somos, agirmos no mundo e assumirmos as consequências disso. Então, ele é muito importante para a antroposofia por isso, né? Por várias outras razões, mas essa eu diria que é a essência dessa importância, né? Esses impulsos de realização para o futuro, esses impulsos de reavivamento da vida, né? De trazer um eu presente e linkar com o espiritual e com espiritualizar a matéria, com trazer esse propósito espiritual, esse fogo do espírito para a matéria, com a matéria. Aqui, então, a última frase, de novo, do Wesley, que é um maravilhoso, para fechar, com chave de ouro. A sabedoria do homem é a busca incessante e individual por um elevar-se acima de si mesmo, a partir de um esforço interno de autocognição e autoaprimoramento que nada tem a ver com o coletivo, com qualquer herança genética. Assim, cada ser humano, no sentido antroposófico, não constitui um espécime de uma espécie primata, Homo sapiens, mas constitui uma espécie em si mesmo, por esse ângulo de visão. Cada ser humano é uma espécie em si mesmo, ele é completamente único. E ele tem como traço de humanidade essencial essa busca por elevar-se acima de si mesmo. É muito lindo isso, né? Eu acho muito lindo. Gente, então, poderia ficar aqui falando mais muito tempo, mas é isso. E eu gostaria, com muito prazer, de apresentar para vocês esse caminho de ativação do eixo do eu, que imbuídas de toda essa verdade e essência e chão comum, eu e a Elsa sentimos que era o momento da gente traçar esse caminho de uma forma mais profunda, mais ampla, mais estendida no tempo e com conexão de fato, com vivências, com um grupo, com uma egrégora e uma comunidade
com que a gente possa trabalhar esse vigiar e orar e esses conhecimentos e degustar e digerir aos poucos, né? Então, a gente imaginou um caminho onde a gente possa tocar e desenvolver todos esses âmbitos ao mesmo tempo, né? E não ser só teórico, mas também teórico, não ser só vivencial, mas também vivencial, artístico, integrar o pensar, o sentir e o querer. Então, estou muito feliz, assim, realmente. E online, né, que contempla esse nosso tempo e pode chegar nesses vários lugares aí que a gente, com as mãos, não chegaria, né? Assim, então, e a gente pensou num processo que seja palatável, né? Porque está todo mundo fazendo trocentos cursos e em casa e com muitas atividades, então que respeite o ritmo e o tempo, né, para a gente digerir tudo isso, porque é bem complexo e precisa de exercício na prática, na vida cotidiana, né? O tal do orar e vigiar, e o vigiar precisa do tempo no mundo, né? A gente espera muito que isso que a gente deu para vocês seja uma semente e que vai germinar do jeito que precisar germinar ou não em cada um de vocês. Então, são muitos caminhos, muitas pessoas, né? Muitas iniciativas. Essa nossa, muito querida, muito especial, muito gostosa, e é para quem tiver que fazer esse caminho, gente. Isso eu já aprendi totalmente, assim. Vem quem está pronto, quem tá, é o momento da pessoa para fazer este caminho, mas esse não é o único. Tem muitos aí, né? Então fiquem calmos, assim, porque isso vai florescer, germinar no tempo certo, e se o tempo, para alguns, o tempo é agora. Então, eu queria agradecer demais a cada um de vocês, sabe, por ter ficado conosco aí durante esses 4 dias. Foi bem cansativo, mas a alegria proporcional ao cansaço, sabe? Aquele senso de missão cumprida, de realização, enfim, foi muito bom. Agradecer ao Steiner, né? Todos que vieram antes dele, todos que vieram depois. Agradecer ao Robert, que eu me lembrei muito nesses dias dele, pela inspiração que ele trouxe para esse projeto. Agradecer a você, Karina, pela sua generosidade em entregar tanto conhecimento. A gente vê que você não, sabe, você não guarda, você realmente entrega com generosidade, com amor, com compromisso. Eu queria muito agradecer. Gente, Um eu também beijo quero grande. agradecer. Muito obrigada e faço minhas as palavras da Elza, né? Gratidão em escala macro aqui, assim, né? E por vocês estarem aí, para os meus amigos do coração, para minha sogra de novo, para todo mundo aí que se sentiu tocado, né? E que fez essa força de estar conosco. Obrigada e seguimos.